Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Uma história que você vai amar, muito diferente, falando de uma moça linda, Ribeirão Pretana, nasceu em Ribeirão Preto, mas que tem uma história totalmente diferente quando ela havia se preparado para ser atriz, modelo, atriz. E como foi que isso aconteceu na vida dela? Que destino é esse? Você acredita na força do destino? Então você não pode perder a história da Thalita. Você tem que ouvir comigo a história da Thalita que eu vou contar. História linda e muito atual. Acabou de acontecer. Então é muito atual e você vai participar dessa história, dando a sua opinião. Mas a principal questão que a gente extrai de tudo isso é: que destino é esse? Ouça, você vai viver comigo essas emoções. Antes, eu quero dizer que ela é linda. Tão linda quanto você é. Você é linda. Deus te fez perfeita, te fez perfeito. Você é inteligente, é simpática, é uma pessoa para cima, do bem. Deus dotou você com tudo o que há de melhor para que você seja o que você quiser. Você pode ser o que você quiser, então por que você não é? Por que você ainda não é generoso, gentil? Sendo que a gentileza gera gentileza cada vez mais. Se a gentileza gera gentileza, então seja. Você tem tudo para ser gentil. Por favor, se puder, ajude o canal, fazendo atuação no Valeu Demais. Criado pelo YouTube. O ícone é lindo, um coração e dentro dele um cifrão. Simboliza a doação feita com amor. Ô gentil, por favor, manda a sua colaboração para o canal. Será sempre muito bem-vinda. E prepare o coração, porque essa história é linda. Eu fico impressionado com tudo o que aconteceu na vida da minha irmã. Eu sou Theo. E hoje eu quero falar da Thalita, nascida na cidade de Ribeirão Preto. Uma menina linda, desde o nascimento. Meus pais ficaram encantados com a Thalita. Uns olhos expressivos, verdes, acinzentados, uns olhos lindos. Uma sobrancelha maravilhosamente desenhada pela natureza divina. O nariz afilado no tamanho certo, os lábios sempre ressaltados, um pescoço bem destacado do corpo. Foi por isso que desde a mais tenra infância, ela, a Thalita, ela enfiou na cabeça que ela queria ser modelo, queria ser atriz. O que ajudou foi que a minha família logo deixou Ribeirão Preto. Éramos ainda pequenos quando deixamos Ribeirão Preto e se transferiu para a cidade de São Paulo. Aqui em São Paulo é que nós viemos viver a nossa vida, curtir a nossa vida. E estando na capital dos paulistas, Thalita, ela se aproximou mais do mundo artístico. Então ela se aproximava cada vez mais da realização daquele seu sonho. E tudo começou com o teatro. Ela realmente, ela começa a se destacar, porque ela tinha talento para interpretação teatral. Como atriz,
ela começou a atuar como atriz, inclusive realizando peças importantes, peças que realmente tocavam os corações das pessoas que iam assistir. Eu amo poder falar dessa minha irmã, pelo diferente da sua vida. Ela era uma pessoa para lá de especial. A gente sempre foi muito ligado, eu e a Thalita fomos muito ligados. Então desde menina eu acompanhava, sabe? A dedicação dela ao teatro. Foi protagonista, inclusive. Quando ela entrava para fazer alguma coisa, era para valer. Então ela não entrava de brincadeira nas coisas. Ela entrava para valer. Então ela conseguiu ser protagonista em peças teatrais durante toda a sua infância. Aos 18 anos, quando a minha irmã atingiu 18 anos, a Thalita, ela passou também a trabalhar como modelo fotográfico. Então por aí vocês tiram, imaginem a beleza dela. A beleza daqueles olhos expressivos, verdes acinzentados. A beleza das suas sobrancelhas. A beleza do nariz, dos lábios, o destaque do seu rosto, um corpo bem feito. Aos 18 anos, além de atriz, ela acumula também a função como modelo fotográfico. Thalita atuava, a partir daí, também em parceria com ONGs. Exatamente. A Thalita se descobre uma apaixonada pelos animais. E aí começa o diferente da vida dela. A Thalita se descobre apaixonada pelos bichos, especialmente pelos animais mais domésticos. O cachorro. Só que dentre os cachorros, ela elegeu um cachorro que era perseguido. O cachorro perseguido dessa história era o Pitbull. Porque muita gente tinha o seguinte: não, porque o Pitbull, ele é um cachorro perigoso, ele é um cachorro agressivo e ele pode se tornar mortal. Cuidado, o Pitbull é mortal. Onde o Pitbull pisar tem que ter uma focinheira, porque o Pitbull é muito perigoso. Então a minha irmã, que sempre foi uma defensora das minorias, ela encara, no meio dos bichos, no meio dos animais, e ela amava especialmente os animais domésticos, ela encara que havia uma raça de cachorro que era perseguida, que era temida e que passou a ser odiada pelas pessoas. O ser humano é um bicho complexo. Então, onde um ser humano via um pitbull, ele dava quilômetros de volta de distância, esconjurava, xingava o cachorro sem ser atacado dos piores nomes, falava as piores coisas do pitbull. Então ela, a Thalita, que era uma defensora das minorias, ela entra para defender os pitbulls. E ela entra de corpo e alma. Inclusive, ela passou a ter muito contato com os criadores do pitbull, que eram marginalizados. Por que criam uma raça de cachorro tão ruim? Ela começa a defender o seguinte: o cachorro não era ruim. O pitbull não era ruim, ele era um cachorro como outro qualquer. Dependia do ser humano que desse o treinamento a ele. Era o ser humano que transformava o pitbull numa fera. Então ela passa a defender o pitbull e também os criadores de pitbull, que eram penalizados do ponto de vista social e perseguidos até. Ela faz trechos, ela faz comunicados, e esses trechos de comunicados ela passou a espalhar. Outra coisa, a Thalita, além de defensora dos animais e especialmente do pitbull, ela começa a participar de resgate de animais em todo o Brasil. Ela começa a fazer parte de uma equipe capaz de socorrer os bichinhos. Onde houvesse uma denúncia de que havia um gato, havia um cachorro, havia um papagaio, havia um periquito, havia uma cobra, havia um tatu, havia uma lebre que tivesse ferido, que tivesse machucado, ela não contava a hora que estava, ela não sabia se era feriado, porque aquilo não importava para ela. A Thalita dizia que o que importava para ela era a vida. Ela era uma defensora da vida. E ela dizia uma coisa muito bonita, e é isso que eu quero destacar
aqui na história da Thalita, que a vida ela é tão bonita e tem que ser defendida em qualquer circunstância, que vale até a vida da gente. É interessante isso. Para defender a vida, e a vida de outrem, e a vida de outros, vale até a nossa própria vida. Era o que ela dizia. Então ela passou a defender a vida dos bichos. Mas eis que, de repente, no nosso país, tivemos aquele problema com as barragens. Primeiro foi a barragem de Samarco, ou de São Marco, em Mariana, Minas Gerais. Lamentavelmente, lá em Samarco, na barragem de Samarco, em Mariana, Minas, tivemos um resultado triste da morte de 19 pessoas. Foi em 2015, vocês se lembram? Novembro de 2015. Ela, uma jovem, pois ela foi para lá. Ela foi para lá, ela foi fazer parte das buscas dos feridos. Ela se meteu no meio daquele barro, sem se importar se pudesse ficar doente ou não. E até muitas vezes ficava doente, mas vencia a própria doença e defendia vidas. Essa era a minha irmã, essa era a Thalita. Ela fez um trabalho lindo em Mariana e ajudou a resgatar muita gente com vida, isso em 2015. Depois, lamentavelmente, veio a tragédia de Brumadinho. Aí a coisa foi muito pior, né? Se em Mariana tivemos 19 pessoas mortas, em Brumadinho 270 mortos. Foi janeiro de 2019. Ela foi para lá. E além das ações de resgates, ela trabalhou lá, de fato, salvando vidas, o que ficou comprovado depois, porque ela registrava tudo com fotos e colocava num perfil profissional que ela mantinha no LinkedIn. LinkedIn, vocês sabem que é uma plataforma que existe na internet, onde os profissionais colocam seus feitos como um currículo. E ela colocava fotos de salvamentos realizados em Brumadinho também no LinkedIn. Então ali ela fez um trabalho espetacular, salvando vidas. E realmente ela começou a se realizar como pessoa. Aí vocês me perguntam, mas peraí, Ô Theo, peraí, a Thalita, tua irmã, não é aquela que queria ser atriz? Sim, e ela começou como atriz. Chegou, inclusive, a protagonizar algumas peças. Era protagonista de algumas peças. Protagonizou algumas peças, inclusive. Então ela fez peças e se destacou como atriz porque atuava muito bem. Agora, não é aquela a Thalita que aos 18 anos se tornou modelo fotográfica, de tão bela, sim, de tão linda, se tornou modelo fotográfica. Mas com essa coisa dela se dedicar a salvar os bichos e agora a salvar vidas de pessoas nessas tragédias havidas no Brasil, ela não está se desviando do caminho dela? Isso nunca interessou a Thalita. Então ela esquece aquela vaidade pessoal que todos nós seres humanos temos, possuímos. A gente quer se realizar enquanto pessoa, se tornando um profissional diferenciado. Nada disso interessava para ela. O que interessava para ela agora era a vida de animais, a vida de seres humanos. E foi assim que ela fez algo que aí eu fiquei impressionado, porque eu nunca imaginei que a minha irmã fosse capaz. Sinceramente, eu não me imaginei. Quando eu vi a minha irmã se despedindo de mim e dizendo que ela ia para o Iraque. Como assim? Eu não entendi na hora, porque quem sou eu se me comparar à grandeza da Thalita? Afinal de contas, quem sou eu? Mas por que está indo para o Iraque? O que está acontecendo por lá? Por que você está indo para lá? Qual é, desta vez, a tua missão? Ela estava
indo para o Iraque, porque ela fazia parte agora de um grupo de voluntários do mundo que iria auxiliar as pessoas em conflito, em guerras. Eu falei, mas você vai pegar em armas, Thalita? Sim, eu vou receber treinamento para pegar em armas. Eu estou me inscrevendo como voluntária Pesmerga. É um nome diferente, né? Voluntária Pesmerga. Farei parte do exército curdo para defender as pessoas injustiçadas na guerra da Síria. Minha irmã, peraí, mas você sabe que agora não é brincadeira. Você está indo para uma guerra. Uma guerra com a qual você não tem absolutamente nada com isso. Você não tem nenhum tipo de responsabilidade. Sim, eu sei disso. Mas a minha responsabilidade não é com a guerra, é com a vida. Você sabe, Theo, você sabe que eu nasci com esse gosto de defender a vida das pessoas, e dos bichos, e dos animais. E eu vou para lá. Farei parte, como voluntária, do exército curdo na defesa dos injustiçados na guerra da Síria. Sou uma voluntária Pesmerga. A partir de agora, estou indo para lá. E aí, eu fiquei daqui rezando, pedindo a Deus por ela, porque quando ela dizia que ia fazer uma coisa, ninguém tirava da cabeça dela. E ela vai, e através de treinamentos lá, a surpresa, a minha irmã que seria a atriz revelação, a minha irmã que seria a modelo fotográfica revelação, pela sua beleza impressionante, ela se torna uma exímia atiradora. Ela vai fazer parte dos atiradores de elite do exército curdo e com armas longas. Olha, uma pessoa que entende de tiro, ela vai poder responder muito melhor a isso, mas eu estou informando, como leigo que sou, as pessoas de uma maneira geral. Ela se torna uma atiradora exímia. Ela tinha uma pontaria incrível com armas longas. E exatamente numa função onde ela fosse chamada para salvar a vida de alguém. Ainda que para isso ela fosse obrigada a eliminar o opressor, a força maior. Ela tinha que defender a minoria, era a missão dela. Então ela se torna uma revelação no tiro. Ela faz parte de uma elite desse exército curdo como atiradora de elite e vira uma grande soldado. A minha irmã era uma coisa que ninguém podia esperar, ninguém da família poderia esperar que ela fosse capaz disso, e ela se tornou capaz disso. De repente, termina aqueles conflitos todos onde ela esteve presente lá na Síria. E não demora muito, o mundo é assustado com a guerra da Ucrânia. A Rússia declara a guerra contra a Ucrânia. E aí, o que vai acontecer na vida da minha amada e querida irmã? Ela que sempre se comunicava comigo, me ligava para avisar que estava tudo bem. Ela estava em algum lugar do mundo, sempre defendendo a vida. E ela falou comigo pouco antes da viagem à Ucrânia. Ela falou que estava indo para a Polônia. Foi a ligação dela comigo. Theo, avisa o pessoal que está tudo bem comigo. Avisa a minha família, a mamãe, o papai, todos. Eu estou indo para a Polônia, na divisa com o território ucraniano. Eu vou fazer lá uma função de socorrista. Eu vou ajudar as pessoas a saírem do país que está em guerra. Mas isso ela disse para me tranquilizar. Que ela seria socorrista, que já seria um trabalho louvável. Ela me falou para tranquilizar. Porque ela havia se tornado um grande soldado, uma grande soldado.
uma atiradora de elite. E o exército ucraniano sabia disso. E ela então se apresenta como voluntária ao exército ucraniano. Ela queria fazer parte do exército ucraniano na guerra contra os russos. Mas fazer parte é ir para o fronte, é ir para a batalha, é ir para a luta. Informou a mim, na última vez que informou, que ela estava indo para a capital Kiev. E essa região de Kiev foi alvo de grandes e fortíssimos bombardeios. Ela só voltou a falar comigo 48 horas depois desses ataques sofridos em Kiev. Ela voltou a falar comigo. Quando a gente conversava pelo telefone, eu queria saber tudo. E aí me conta, mas eu quero saber mais. Como é que você está? Algum ferimento? E ela dizia comigo ao telefone, pelo celular, que ela não podia falar muito, porque as atividades pelo celular estavam sendo monitoradas por drones russos. Eu falava, eu estou falando com você e os drones estão passando na minha cabeça. E eles monitoram tudo que a gente fala pelo celular. Eu não posso alongar a conversa. Mas eu estou querendo que você avise, papai, a mamãe, todo mundo aí, Theo, que está tudo bem comigo. Graças a Deus, está tudo bem comigo. E eu continuo aqui na luta, na batalha. O último contato que eu tive com a minha irmã foi no último dia 27 de junho. 27 de junho foi quando a Thalita tinha acabado de se deslocar para a cidade de Kharkiv. Ela tinha deixado Kiev e foi para Kharkiv. E lá em Kharkiv foi que tudo aconteceu. Agora, no último sábado, eu acabei recebendo o comunicado. E quando eu falo do último sábado, eu estou falando do dia 2 do mês de julho de 2022, quando eu recebi o comunicado. Eles estavam num alojamento. Os soldados voluntários estavam num alojamento. E esse alojamento, abrigando todos os soldados, acabou sendo alvo de um grande bombardeio com morteiros que foram disparados de drones, porque o grande problema da guerra lá, de acordo com a minha irmã, são os drones. Esses drones são mortais, porque eles sobrevoam, como ela disse, a cabeça das pessoas, os lugares muito próximos, e de lá sai o bombardeio, de lá sai o morteiro. E foi exatamente de drones assim que saíram os morteiros. E acabou acontecendo, e eu fui comunicado no sábado, 2 de julho de 2022. Nesse alojamento, a Thalita conheceu um outro brasileiro chamado Douglas Búrigo. Na verdade, ela já tinha conhecido ele antes, como voluntário. Inclusive, ela, como tinha uma sobra financeira, ela até ajudou o Douglas Búrigo no quesito finanças, até para conseguir se manter onde ele estava. Então eles se tornaram grandes amigos, o Douglas Búrigo e ela, minha irmã. E eles estavam nesse alojamento atacado por um drone com morteiros. Acontece que esses morteiros acertaram em cheio o alojamento. O Douglas, engatinhando, ele havia conseguido sair do lugar, lá do alojamento. Isso tudo me passado no último sábado. Só que quando ele estava já retirado desse ataque e desse alojamento, ele já estava retirado de lá, ele viu que a Thalita não estava com ele. E que ela deveria estar com ele, porque o combinado era aquele. Os dois deveriam engatinhar por aquele chão, por aquela areia, até conseguirem sair dali. Quando ele se viu sozinho, ele resolveu voltar para saber o que tinha acontecido com a amiga, a Thalita, minha irmã. E ele voltou. Só que na volta, antes dele chegar aonde estava a Thalita, houve um novo ataque. Um outro drone disparando morteiros, e desta vez o ataque
foi fatídico e final para os dois. Morreram Douglas Búrigo e Thalita do Vale, a minha irmã, aos 39 anos de idade. Fomos comunicados por um comandante do exército ucraniano que tinha o contato telefônico nosso da morte da minha irmã Thalita e do seu amigo Douglas. E essa comunicação veio no sábado, 2 de julho de 2022. A família está consternada. Mas o que a gente se pergunta, e essa pergunta é feita pela minha mãe, essa pergunta é feita pelo meu pai, por mim, pelos demais parentes, o que movia a vida da Thalita? A minha irmã é linda. Eu sei que muita gente que depois vai conferir as fotos dela através da internet. Não faltam as fotos. A minha irmã é linda. Linda, linda, linda. Vocês vão ter essa oportunidade. Ela tinha um talento impressionante como atriz. Poderia minha irmã estar estrelando um filme, poderia minha irmã estar estrelando uma novela, como estrelou algumas peças em São Paulo, assim que veio de Ribeirão Preto, como ela foi estrela de alguns comerciais como modelo fotográfico pela beleza. Mas eis que de repente nada disso fazia sentido. Ou ainda que fizesse sentido, nada fazia mais sentido do que salvar vidas. Salvar a vida de animais, na sua luta incansável para salvar os cachorros, os gatos, os bichos de uma maneira geral, a defesa do pitbull, que ela sempre considerava um animal injustiçado, porque ela dizia, o pitbull ele pode ser mais dócil do que o cachorrinho mais pacífico do mundo. Só depende o treinamento que ele recebe. É o homem que faz do pitbull como ele é um cachorro forte. Ele é um cachorro forte. Mas é o homem que faz dele a fera que às vezes ele se torna. E é isso que as pessoas precisam descobrir. Esse era o trabalho da Thalita, que começa com os pitbulls. O pitbull é bom. Quem estraga o pitbull, quem pode fazer do pitbull um animal terrível, ameaçador, é o homem. Porque o homem continua sendo o pior dos animais. Obviamente que depende de cada um. É óbvio que depende da conduta de cada um. Mas era isso que ela queria dizer. E aí, quando ela começa a defender os pitbulls, ela começa a defender as minorias. Por isso que ela corre para Mariana. Por isso que ela corre para Brumadinho, para a defesa das pessoas de vida em Brumadinho, em Mariana. E é por isso que ela vai para a guerra da Síria, onde ela participa, e ali ela se torna grande soldado, exímia atiradora de elite, com armas longas. Quem atira sabe da dificuldade que é, porque essas armas são pesadas, e o solavanco na hora do tiro é muito grande. Então ela tinha uma mão precisa, a defensora da vida que pegava em arma pesada para defender a própria vida. É impressionante. Assim, ela acabou como voluntária indo lutar na guerra da Ucrânia. E a vida da minha amada irmã terminou, agora tão recentemente. E é isso que eu não queria que o Brasil ignorasse. O Brasil não pode ignorar que ele perdeu uma filha. 39 anos ela tinha, jovem ainda, uma batalhadora, uma lutadora, uma defensora da vida. Thalita do Vale morreu na guerra da Ucrânia, atuava por uma ONG em defesa dos animais, em defesa da vida. E foi defendendo a vida que ela encontrou a morte. Mas eu tenho certeza absoluta que assim como morreu como herói o seu companheiro, o Douglas Búrigo,
A minha irmã também morreu como heroína. Eu diria, e aqui abro aspas, que ela, a minha irmã, recebeu treinamento e fez os cursos necessários para ir para a linha de frente da guerra. Mas, ao entrar no exército curdo, se especializou em tiros de precisão com armas longas. A Thalita era do exército feminino e integrava uma linha de frente como atiradora de elite. Era uma heroína e a vocação dela era salvar vidas, correndo atrás de missões humanitárias. Fechando aspas. Porque quem disse isso, na verdade, foi o comandante lá do exército ucraniano. Essas palavras foram deles. Por isso, eu abri e fechei aspas. É isso que eu tinha para dizer. Que a minha irmã foi uma heroína brasileira. E talvez a morte dela pudesse passar sem grandes comentários. É por isso que eu quero que essa história se propague. Se você puder compartilhar essa história, mandar para mais gente que você puder, espalhar, pedir que as pessoas ouçam, aqui no YouTube, aqui nesse canal, peça às pessoas que escutem a história da Thalita. Mas ao final, eu quero deixar perguntas para você responder nos comentários. Afinal de contas, que destino é esse? Thalita, o que na verdade estava reservado para ela? A menina linda, nascida em Ribeirão Preto, que queria e tinha tudo porque começou a ser atriz, depois modelo fotográfica, mas que de repente ganhou essa paixão em defender a vida de bichos e de gente. E na defesa da vida de bichos e de gente, ela entregou a sua própria vida. Que destino é esse? É destino? De onde veio essa vocação no meio do caminho que atravessou a vida da minha irmã? Se você perguntasse a mim, Theo, em algum momento você achou que fosse loucura tudo que fizesse a tua irmã? Sim, teve um momento que sim. Mas depois eu me convenci que aquilo nunca foi loucura. Aquilo era amor que ela sentia pela vida. Amor. Amor que ela nutria pelas pessoas. E era por amor que ela defendia a vida dos outros. E salvou. Quantas vidas ela salvou? Inclusive lá na guerra da Síria, viu? Lá no exército dos curdos, onde ela exercia a sua função como soldado, muitas vidas foram salvas lá, em Mariana, em Brumadinho. Salvou muitas vidas. Dos pitbulls, muito pitbull agradece a ela. Então era esse o comentário que eu queria que você fizesse. Que a minha irmã brasileira morreu como heroína na guerra da Ucrânia. Por favor, vou ficar esperando o seu comentário. Aproveita e se inscreva no canal.